Este texto, como nós falamos, um tanto longo, do versículo 1 ao 31 de Ezequiel capítulo 34, vem nos falando tantas coisas, né? Tantas coisas importantes sobre pastor e ovelhas. Primeiramente, Deus chamando a atenção dos ditos pastores de Israel, ou seja, dos que comandavam o povo, dos políticos, dos sacerdotes que instruíam aquele povo, e eles estavam conduzindo aquele povo para onde? Será que estavam conduzindo bem aquele povo? Eles estavam, em vez de conduzir o povo, estavam apacentando a si mesmo, em vez de apacentar, ou seja, de cuidar do povo, estava cuidando de si mesmos. É o que diz aqui esta mensagem profética, e falando do acontecimento. Veja que a profecia não é só sobre o futuro, mas é sobre o que está acontecendo na realidade, no momento, naquele instante. Era para aquela época e é para nós hoje também, porque a profecia ela pode ser entendida como unicamente para o seu tempo, mas também pode ser ou se referir a tempos passados e a tempos futuros. É algo muito importante nós entendermos isso, né? Aqui esse adendo sobre profecias. Mas o fato é que, neste texto, nós vemos que existem os pastores que apacentam a si mesmos, ou seja, são infiéis a Deus, são infiéis ao povo, e, portanto, Deus ele se volta contra esses pastores e vai com certeza tomar uma atitude. Deus mesmo vai tomar uma atitude contra essas pessoas que são os líderes do povo. Qualquer liderança é preciso ter muito cuidado, porque cada pessoa que é levantado como um líder de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade, de um país, tem funções estritamente de cuidado com aquela comunidade, de cuidado com aquelas pessoas. Eu acho muito interessante que eu participo também de uma reunião que é feita aqui na cidade de Petrópolis e em outros municípios pela Companhia de Eletricidade, e é chamada a Rede de Lideranças, ou seja, lideranças de bairros, liderança de loteamentos, de associações de moradores, etc. Eles se reúnem para conversar sobre os problemas, principalmente problemas de eletricidade, problemas elétricos que acontecem nas suas comunidades. E como eu fui levado lá, convidado para participar também desta representatividade da Companhia de Eletricidade, embora eu seja pastor, apenas um líder de igreja, eles me aceitaram como um líder, e lá estou eu vendo como que eles cuidam das comunidades, como que as pessoas se interessam em resolver os problemas, não somente deles, mas eles também são afetados quando há muitos problemas, né? Mas os problemas da comunidade em geral. E é essa a função de líder, é essa a função de quem está numa liderança, é para cuidar das pessoas, é para cuidar do povo, é para cuidar daqueles que estão ali sendo liderados. Uma liderança, ela se propõe não somente a mandar e desmandar, como se fossem, digamos assim, ditadores, né? Não é bem essa a questão. Às vezes é preciso ser rígido, é preciso ter normas, é preciso ter uma conduta firme ou uma postura, digamos assim, firme ali diante de vários acontecimentos, mas não é que a pessoa simplesmente vai ser um mandatário, que vai ser aquele que vai fazer e acontecer, que ele é o maior na comunidade. Não é nada disso. As pessoas muitas vezes fazem esse tipo de confusão, né? Mas
As pessoas estão ali para cuidar, para ajudar as pessoas, e é realmente algo muito interessante. Os pastores são líderes. Os chamados líderes do povo de Israel eram aqui, ou foram aqui, comparados a pastores do povo, a pessoas que eram para cuidar do povo, e por isso eles precisariam de exercer aquela função com todo cuidado, com todo amor, cuidando realmente bem das ovelhas. Mas eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam protegendo as ovelhas, estavam deixando as ovelhas à mercê de todo tipo de animais do campo, e as ovelhas viravam comida para os animais do campo, e muitas vezes isso trazia problemas para o povo. O povo estava sendo consumido, estava sendo maltratado por esses líderes religiosos e políticos. E também, é claro, fala da liderança religiosa, principalmente da liderança religiosa, que foram levantados para cuidar do povo. E aquelas ovelhas gordas, eles comiam, eles matavam. Aquelas ovelhas que engordavam mais, em vez de eles cuidarem dela, não, eles matavam essas ovelhas. E as outras, eles abandonavam para lá e deixavam que elas se virassem, digamos assim, né? E eles queriam saber somente do seu próprio produto, da sua própria riqueza, enriqueciam-se e deixavam as ovelhas fracas, doentes, quebradas e desgarradas, abandonadas. Não iam buscar as ovelhas que estavam perdidas, mas eles dominavam sobre elas com rigor e dureza. Olha só a questão da dureza, do rigor, sem amor, sem compaixão e somente visando os próprios interesses. Assim as ovelhas se espalharam e se tornaram pasto para as feras do campo, ou seja, se tornaram alimento e foram deixadas lá com seus corpos a céu aberto para virar ali o que a gente chama de adubo, né, para a terra. Então, assim estavam. As ovelhas foram desgarradas por todos os montes, por todos os lugares, né, altos, por todos os lugares difíceis, e não havia ninguém que fosse buscar essas ovelhas para cuidar delas. Então, Deus, ele se volta contra os pastores, e interessante que em um certo momento aqui, deixa eu mudar aqui de áudio para que vocês possam acompanhar melhor.